Olá, muito boa tarde para você que me acompanha aqui no NC News. Estamos começando a segunda edição do nosso programa Agora Amazonas. Eu tenho imagens, inclusive, para mostrar para você agora do conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. Imagens que mostram o céu desse sabadão ensolarado, né? E mostram movimentação aí nas ruas do conjunto Vieira Alves. Essa é a nossa Manaus nesse nosso pós-feriado, né, do Dia do Trabalhador. Seja sempre muito bem-vindo ao NC News, o canal que foi criado para manter você bem informado toda hora do dia, e a gente vai atualizando você. Inclusive, eu quero falar sobre trabalhadores, aposentados e estudantes que foram às ruas em várias cidades do país nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e entre as principais reivindicações está o fim da escala 6x1, com 6 dias de trabalho e apenas um de descanso. Em Brasília, o ato reuniu centrais sindicais e população no Eixão Sul. Manifestantes defenderam a redução da jornada sem corte de salários, alegando melhoria na qualidade de vida e na produtividade. Participantes também relataram jornadas exaustivas e dificuldades no mercado de trabalho. O protesto teve ainda pedidos por valorização profissional e mais direitos trabalhistas. Houve princípio de confusão entre grupos com posições divergentes, mas a situação foi controlada pela Polícia Militar sem registros graves. Ainda com informações de Brasília, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria, e a mudança pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Quem tem mais informações direto da capital federal é o repórter do Grupo Norte de Comunicação, André Rosa. Olha, com a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser reduzida no processo que trata da tentativa de golpe. De acordo aqui com a nossa apuração, a condenação, que hoje é de 27 anos e 3 meses, poderia cair para 22 anos e 1 mês. Ou seja, aí uma redução de 5 anos e 2 meses. A mudança ocorre porque o texto altera a forma de aplicação das penas para crimes contra o Estado democrático de direito. No caso de Bolsonaro, a junção dos artigos sobre golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático poderia impactar diretamente o cálculo final. Mas essa redução não é automática. A decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Bom, a defesa de Bolsonaro ainda deverá apresentar o pedido de revisão da pena. E o tema também pode ser questionado aí juridicamente no próprio STF. A derrubada representa mais uma derrota política para o governo aí no Congresso e reacende a disputa aí entre base governista e oposição em torno dos efeitos do PL da dosimetria. Claro, a gente vai seguir acompanhando aí esses processos, esses próximos passos, inclusive quando que a defesa de Bolsonaro já vai entrar com esse pedido de revisão de pena. O Tribunal de Contas da União arquivou uma representação contra o deputado Nicolas Ferreira sobre o uso de um jatinho durante a campanha de 2022. A Corte entendeu que o caso trata de financiamento eleitoral e deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. A investigação questionava o uso de uma aeronave ligada a uma empresa associada ao banqueiro Daniel Vorcaro, utilizada em agendas de campanha no segundo turno. Segundo o TCU, não há indícios suficientes de uso de recursos públicos federais. Com isso, o processo foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis. Ou seja, o Tribunal de Contas da União está dizendo aqui que não é que não haja crime, não há indícios de recursos públicos para este jatinho, utilizado na campanha, e por isso ele remeteu à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral. Agora cabe aos dois voltar a iniciar essa investigação que envolve Nicolas Ferreira com Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Os eleitores têm até o dia 6 de maio para regularizar pendências na Justiça Eleitoral e garantir participação nas eleições de outubro deste ano. O prazo vale para emissão do primeiro título, atualização de dados, transferência de domicílio e cadastro biométrico. Após essa data, o cadastro será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita e a regularização pode ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. Quem está com o título cancelado por ausência em 3 eleições seguidas também deve se regularizar. Sem isso, o cidadão pode enfrentar restrições, como impedimento para emitir documentos e assumir cargos públicos também. É bom procurar, porque lembra que todo brasileiro adora deixar tudo para a última hora, né? Então as filas vão ficar quilométricas. Vou falar da conta de luz que vai ficar mais cara em todo o país a partir desse mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a volta da bandeira amarela depois de meses sem cobrança extra. Na prática, isso significa um custo a mais na fatura e para muita gente qualquer aumento já pesa no orçamento, né? Mas afinal, o que muda na conta de luz e o que dá para fazer para economizar? Acompanhe a reportagem de Matheus Moraes. A conta de luz vai ficar mais cara em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária será amarela em todo o país. Isso significa um custo extra de quase R$ 2,00 a cada 100 kWh consumidos. Esse mês, por exemplo, eu paguei 330. Agora, mês que vem, só Deus sabe. A mudança acontece por causa da redução das chuvas, o que diminui a geração nas hidrelétricas e exige o uso de usinas termoelétricas, que são mais caras. Mesmo com um ajuste pequeno, o valor pode impactar diretamente no bolso do consumidor no fim do mês, principalmente para aqueles que já enfrentam problemas para fechar o orçamento. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para indicar o custo real de energia no país. Quando a bandeira é verde, não há cobrança extra. Já nas bandeiras amarela e vermelha, o consumidor paga mais conforme o consumo. É bom economizar, porque as outras pessoas que precisam também já praticamente não vem o aumento. Se todo mundo economizar, fica mais barato para todo mundo, né? Com a mudança, especialistas reforçam. Atitudes simples dentro de casa podem ajudar a reduzir o impacto na conta de luz. Os pequenos hábitos do dia a dia, como, por exemplo, não deixar equipamentos ligados em stand-by, aproveitar a luz do dia, manter as portas, as janelas abertas, pintar as paredes de cor clara, isso tudo faz diferença. E alguns aparelhos pesam mais no bolso. Os equipamentos que mais consomem energia é o ar-condicionado, geladeira, freezer e chuveiro elétrico. Evitar, né? Luzes ligadas desnecessárias. Toda vez que termina de usar, apaga. Ventilador também. Parou de usar, não vai mais usar, tira da tomada. Além disso, equipamentos mais antigos podem consumir mais energia. Sem dúvidas, a diferença ela é considerável. Para os equipamentos novos, recomenda-se que tenha aquisição com o selo do Procel, onde a eficiência é maior, ou seja, eu vou consumir da mesma forma, mas o valor vai ser mais barato por serem mais eficientes. Por isso, economizar energia deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser uma necessidade. Termino de carregar o celular, eu tiro o carregador da tomada. Quando eu termino de usar a televisão, também tiro da tomada. É isso, essas coisas básicas. Aí, de vez em quando que eu vejo o ar ligado, eu grito. Ei, isso não é hora de ar-condicionado ligado, não. Pois é, né? Então vai de cada família se adaptar a tudo isso. É bom lembrar que, apesar da bandeira amarela elevar um pouco a conta de luz, nós já vivemos no passado bandeiras vermelhas, bandeira vermelha 2, que só piora ainda mais a situação. Mas agora é um alerta. Se passou para amarela, já se prepara para a possibilidade de chegar a uma vermelha. No Dia do Trabalhador, o emprego segue como principal fonte de renda das famílias brasileiras. Mas o avanço do endividamento acende um alerta sobre o uso do crédito no dia a dia. Bárbara Fernandes traz mais detalhes para a gente.
No Dia do Trabalhador, um alerta importante. O endividamento dos brasileiros tem preocupado órgãos de defesa do consumidor. Dados do Banco Central do Brasil mostram que quase metade das famílias brasileiras estão endividadas, cenário que acende o sinal vermelho para o uso do crédito. De acordo com o levantamento, cerca de 49,9% das famílias brasileiras estão endividadas, com destaque para financiamento de longo prazo e uso frequente do cartão de crédito. Outro dado que chama atenção é o aumento de 52% nas conexões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado entre fevereiro e março, indicando maior acesso ao crédito, mas também maior risco de descontrole financeiro. Diante desse cenário, o PROCON do Amazonas reforça a necessidade de atenção redobrada na hora de contratar empréstimos e financiamentos. A orientação é observar juros, taxas e cláusulas contratuais, além de evitar o uso excessivo do crédito rotativo e não comprometer grande parte da renda com parcelas longas. Agora nós vamos ouvir uma declaração do PROCON que traz mais detalhes para esse alerta. O órgão também destaca o papel do planejamento financeiro como ferramenta essencial para evitar dívidas. Em casos mais graves, consumidores podem buscar ajuda no núcleo de apoio ao superendividamento, serviço especializado que oferece orientação e mediação em situações financeiras. Entre 2025 e 2026, o NAS registrou aumento de 50% na procura por atendimentos, com mais de 5 mil casos relacionados principalmente a dívidas com bancos, cartões de crédito e renegociação de contratos também. Reflexo do uso crescente do crédito como complemento da renda. A recomendação é clara: antes de assumir qualquer dívida, é muito importante avaliar os impactos financeiros. Volto com você. E uma novidade promete ajudar os brasileiros a organizar melhor a vida financeira usando inteligência artificial. Agora é possível tirar dúvidas sobre dinheiro diretamente pelo ChatGPT. Mas na prática, isso funciona? E como pode ajudar no nosso dia a dia? Acompanhe a reportagem de Francisco Bega. Com as contas apertadas e o orçamento cada vez mais comprometido, muitos brasileiros têm recorrido à tecnologia para tentar organizar a vida financeira. Utilizei sim. O ChatGPT a gente usou já para organizar, né? Colocar a receita, o que a gente gasta. Essa nova ferramenta promete facilitar o dia a dia. Um recurso baseado em inteligência artificial oferece orientações sobre finanças pessoais, como controle de gastos, planejamento e dicas para economizar. Este empresário do ramo de livros e discos de vinil já utiliza a ferramenta para organizar as finanças da loja. Na verdade, sim, eu utilizo a IA para fazer o seguinte. Eu peguei todos os números que a gente tem no sistema de vendas desde os últimos anos, né, que a gente implantou o sistema. Joguei na IA todos os valores de entrada, todos os valores de saída. Peguei para tentar entender como que foi o nosso crescimento ao longo do tempo. Então eu utilizo a IA muito dessa forma. Tem várias IAs, eu gosto muito do Gemini, tanto que eu até faço assinatura do Gemini Pro. E eu gosto muito de pegar para poder entender como que a gente cresceu e quais que são os gaps que a gente tem para a gente poder crescer de uma forma mais saudável, né? Então, analisando todas as informações que a gente joga lá no Gemini, né? Minha esposa usa o ChatGPT, eu uso o Gemini, mas a gente joga essas informações financeiras nossas lá para a gente entender qual que é o melhor tomada de decisão que a gente tem que ter para a questão da loja ou para a questão mesmo da nossa vida pessoal. Pesquisa da Serasa mostra que 38% dos brasileiros que usam inteligência artificial para organizar as finanças acessam a ferramenta todos os dias. Essa mesma pesquisa aponta que 39% das pessoas utilizam IA para fazer planejamento financeiro, 36% para controlar o orçamento e 34% para acessar dicas para economizar. Na prática, a ferramenta funciona como um assistente virtual. Você pergunta sobre contas, dívidas e até mesmo sobre organização financeira e recebe a resposta na hora. Mas o desafio é fazer com que essa tecnologia chegue em quem mais precisa e também tenha o uso consciente.
De acordo com a empresa responsável, a proposta é ampliar o acesso à educação financeira de forma simples e direta. A partir de agora, os usuários podem acessar conteúdos de educação financeira da Serasa direto no ChatGPT. Na prática, é como você ter um assistente financeiro pessoal na conversa. A iniciativa, ela amplia o acesso à educação financeira, traz informações confiáveis, baseadas nos conteúdos do Serasa Ensina, que é a plataforma de educação financeira da Serasa. Para acessar as informações é simples. Abra o site ou o aplicativo do ChatGPT. No menu você clica em aplicativos e procura pelo app da Serasa. Você também pode iniciar uma nova conversa digitando @Serasa para direcionar a pergunta. E isso vai te levar diretamente para esse ambiente da Serasa. Se você optar por esse caminho de digitar o @Serasa, clique no botão conectar para adicionar o aplicativo à sua conta do ChatGPT. Depois de fazer o login, o aplicativo da Serasa no ChatGPT vai estar pronto para responder sua pergunta sobre educação financeira com informações do próprio Serasa Ensina. Então você vai ter esse acesso à informação de forma mais fácil, mais rápida. E mais do que tecnologia, essa é uma nova ferramenta para ajudar milhões de brasileiros a cuidarem melhor do seu próprio dinheiro. Mesmo com limitações, a tecnologia surge como alternativa para quem quer entender melhor o próprio dinheiro e evitar apertos no fim do mês. Ainda assim, esse tipo de ferramenta não substitui a orientação de um profissional. Confio, porque ele é imparcial, né? Você joga os números e ele vai fazer a conta diante dos números que você leva para ele. A IA, ela vai te dar um norte. O que ela tá falando ali não é uma verdade absoluta, porque ela não tá no comando ali da decisão. Ela tá te dando uma informação para você analisar aquela informação e, com base naquela informação e no seu julgamento, pelo que a gente já vivenciou no nosso dia a dia e pela experiência de vida, tomar a decisão que cabe melhor para nós. É importante a gente entender que a inteligência artificial está aí para facilitar a nossa vida, nos ajudar a pensar, né? O computador pensa muito mais rápido, muito melhor e mais aprofundado se a gente souber utilizar. Mas como bem falou aí o especialista, ele é um orientador, ele é um sugeridor, digamos assim. Ele vai te dar sugestões, né? Ele vai te conduzir a possibilidades que podem ou não serem seguidas. Quem toma a decisão realmente é você, tá? Mulheres batem recorde na abertura de pequenos negócios no ano de 2025. Foram mais de 2 milhões de empresas abertas, com destaque para MEIs e avanço em setores de indústria e serviços. Olha só. Depois de trabalhar 13 anos como cuidadora de idosos, Fernanda decidiu apostar no ramo da beleza. Na sala de casa, ela faz unhas e foi atendendo a uma cliente que é contadora que ela descobriu os benefícios de formalizar a atividade e se tornar uma microempreendedora individual. E ali eu tenho segurança, eu consigo fazer meu horário de trabalho, eu consegui até me organizar melhor. Hoje é eu que faço as minhas férias, eu faço meu salário, né, meus horários. Utilizar as próprias habilidades é um dos motivos que leva muitas mulheres a empreender. De acordo com uma pesquisa do Sebrae, a abertura de pequenos negócios pelo público feminino bateu recorde em 2025. Foram mais de 2 milhões de MEIs e micro e pequenas empresas. O número supera em 320 mil o registrado em 2024 e representa 42% do total das empresas abertas no país nessas modalidades. Indústria, seguida de perto por serviços e comércio, são os setores mais procurados por elas. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo lideram o ranking dos estados com mais abertura de empresas por mulheres. Muitas por necessidade de terem uma geração de renda para sustento das famílias e principalmente em situações econômicas mais instáveis, e também as que reconhecem oportunidades de mercado. Mas abrir uma empresa também exige responsabilidade. No caso das microempreendedoras individuais, mesmo com menos burocracia, é preciso ficar atenta. O MEI é uma empresa, é um CNPJ e ele precisa de alguns cuidados, menos burocráticos que uma empresa normal,
mas ainda assim é necessário pagar a taxa do DAI todo mês, é necessário entregar declarações anuais, então é preciso cumprir alguns requisitos importantes. Bora dar uma olhada, inclusive, aqui no painel econômico aqui do NC News, mostrar como é que está a movimentação nos mercados, né? Ó, o dólar está em baixa já tem quase 3 semanas, né? Está abaixo de R$5. O euro baixou de R$6, inclusive. O dólar fechou nesse fim de semana a R$4,95, o euro R$5,80. O Bitcoin, um Bitcoin custa R$78.435. As bolsas de valores mostram para a gente aqui, olha, que a maioria, né, está em positivo. A Ibovespa brasileira, por exemplo, subiu mais de 1,30%. As asiáticas é que estão mais negativas, apesar de que Nikkei e Xangai estão positivas. Nos Estados Unidos, a Dow Jones é a única que está em vermelho. A Nasdaq e a SP 500 estão positivas. Vamos ver as commodities. As commodities mostram um petróleo Brent em queda de 2%. E é sempre bom a gente mostrar aqui esses números, né? Para que você fique sabendo como está o comportamento dos mercados e a movimentação econômica do mundo inteiro. Aqui no NC News a gente gosta de te manter sempre bem informado, sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Então, siga sempre aqui com a gente. Eu vou para um rápido intervalo, agora à tarde, né? Uma boa tarde para você. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouco trazendo muito mais informação aqui na nossa programação, para você que fica de olho sempre comigo aqui no canal 10.2 ou pelo YouTube, através do nosso canal NC News. Intervalo é rápido, eu volto já. A gente vai pra quadra, vem pro campo, pra arquibancada. E é lógico, se tiver polêmica no campeonato, a gente vai debater. E tem aquela informação com emoção, tem aposta, tem análise, é lógico, tem aquele grito de gol que arrepia. Então você já sabe, vem todo dia com a gente viver a emoção daquele gol, daquela jogada, daquela torcida, aqui no seu NC Esportes. GAC Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Oi, eu sou Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Quase metade das mortes em acidentes de trânsito envolvem motoqueiros. Mais de 71% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde envolvem acidentes com motocicletas. Irmão, não compensa.
a tua dor ou a da tua família não valem a pressa. Calma, presta atenção no trânsito. Duas rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. Duas Rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. A informação que conecta o Brasil também nasce nas regiões. Programas que acompanham o horário do almoço, levando informação útil, prestação de serviço e conexão direta com a comunidade. O Bora Amapá e Bora Roraima levam informação para o dia a dia da população com proximidade e credibilidade. O Tudo Bem traz variedades, comportamento e informação em um formato leve e atual, que conversa com o coração dos roraimenses. E no fim de tarde, o Roraima Urgente reforça o jornalismo local com foco na cidade e na segurança. NCTV Band, informação com credibilidade, conteúdo que faz parte da sua rotina. A gente vai pra quadra, vem pro campo, pra arquibancada. E é lógico, se tiver polêmica no campeonato, a gente vai debater. E tem aquela informação com emoção. Tem aposta, tem análise, é lógico, tem aquele grito de gol que arrepia. Então você já sabe, vem todo dia com a gente e ver a emoção daquele gol, daquela jogada, daquela torcida, aqui no seu NC Esportes. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. Manaus registrou 158 mortes de motociclistas no ano passado. Mais da metade das vítimas no trânsito. Imprudência é sinal vermelho. Um segundo de pressa, tudo pode mudar. Pilotar sem atenção, ultrapassagem perigosa, é brincar com a tua própria vida. Duas rodas carregam vida. Cuidado é o melhor caminho. Duas Rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. A gente já volta mostrando para você a movimentação pela Ponta Negra. Essa é a câmera automática do site AMZ Live e ela fica movimentando para vários pontos, né? Mostra aí a Ponta Negra com algumas pessoas tomando banho, algumas famílias aproveitando o sabadão de sol lá na praia da Ponta Negra. E olha, o pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, afirmou que pretende alterar a legislação que proíbe o trabalho infantil no Brasil. A declaração foi feita durante participação em um podcast no Dia do Trabalhador. Atualmente, a lei impede o trabalho antes dos 16 anos, permitindo apenas a condição de aprendiz a partir dos 14. Zema criticou a regra e disse que a medida limita oportunidades para jovens. O político também citou exemplos de outros países e afirmou que, se eleito, pretende rever a legislação.
A fala gerou debate sobre direitos da infância e proteção ao trabalho infantil no país. Importante a gente trazer esse dado, né? Essa informação. O Zema está buscando endurecer o discurso, né? Tem mostrado um Zema completamente extremista em muitos casos, mas sempre mostrando que existe uma claque, existe um público que se assemelha aos pensamentos dele. A gente segue acompanhando todos os bastidores aí do que acontece nesse ano político, nesse ano eleitoral, com muita gente querendo chegar ao poder, né? E olha, a derrubada do veto ao projeto que altera a dosimetria das penas para os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro não encerra a discussão sobre o tema. Apesar da decisão do Congresso, a aplicação das novas regras ainda deve passar pelo Supremo Tribunal Federal. O texto reduz penas e facilita a progressão de regime, mas precisa ser promulgado para entrar em vigor. Após isso, condenados poderão solicitar revisão das punições com base na lei mais benéfica. Mesmo assim, o caso pode ser questionado no Supremo Tribunal Federal, prolongando o debate jurídico sobre a validade das mudanças. E a gente segue de olho. Agora, você acha que está cedo para começar a sentir água na boca? Tá nada, gente. Você vai conhecer agora um dos pratos típicos mais amados no estado de Roraima. Uma mistura incrível da culinária nordestina com os costumes roraimenses. Vem aí a paçoca de carne de sol, muito famosa em muito lugar do mundo. Olha só. No extremo norte do Brasil, onde a floresta amazônica encontra o cerrado e as tradições ganham sabores únicos, Roraima guarda um tesouro da culinária regional. Em cada região do Brasil, as pessoas têm sua peculiaridade na hora de tomar o café, né? Tem gente que gosta de tomar café com pamonha, outros com tapioca, tem região que o pessoal gosta muito de cuscuz. No Amazonas, por exemplo, as pessoas adoram o x-caboquinho. Aqui em Roraima é um pouquinho diferente. Tem um prato que é amado por muita gente. E olha, eu sei que tem lugar que vai chamar isso aqui de farofa, mas aqui, essa é a paçoca de carne de sol. É um prato tão famoso que já saiu até no Guinness Book. E olha, isso aqui no café da manhã é inconfundível. Diferente da paçoca doce, que muitos conhecem, em Roraima o prato é salgado e cheio de história. A receita mistura carne de sol desfiada, farinha de mandioca e temperos simples, mas o resultado é uma explosão de sabor. E para quem vive aqui, esse prato é o símbolo do estado. Paçoca é o símbolo do estado de Roraima? Eu acredito que sim. É o símbolo de Roraima, né? Roraima ficou conhecido pela paçoca com banana, né? Aí eu gosto muito, né? Sim. É uma comida bem típica e tradicional daqui de Roraima, né? Então é a cara do povo. A paçoca de carne de sol é tão importante para o estado de Roraima que foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial de Boa Vista em 2022. Em agosto do ano passado, o presidente Lula decretou que Boa Vista é a capital nacional da paçoca de carne com farinha. E quando a gente fala sobre esse prato, o roraimense entende bem. Cada um come como acha melhor. Não tem dia. De noite, de manhã, de madrugada, qualquer horário é horário pra comer uma paçoca. E como é que você mais gosta da paçoca, hein? Eu gosto de comer ela raiz, com tubaína, paçoca com tubaína ou paçoca com açaí. A gente já entendeu que o prato é amado por todos, mas como esse ícone é preparado? Na realidade, é algo muito simples. Os ingredientes são apenas a carne de sol, cebola e farinha de mandioca. Depois de fritar e misturar tudo, basta triturar no pilão até ganhar a textura característica, leve, soltinha e extremamente saborosa. A dona Estevânia é empresária e tem uma banca de café. Mesmo sendo especialista em tapioca, não deu para resistir e se rendeu à paçoca roraimense. Gente, não pode faltar o café em Boa Vista aqui. Paçoca com banana frita. Meu Deus do céu.
cardápio certo pro café da manhã. Todo lugar que você vai tem que ter a paçoquinha, né? E banana frita Pacovan. Para quem visita Roraima, experimentar a paçoca de carne de sol é mergulhar na cultura local e descobrir que muitas vezes os sabores mais marcantes vêm da simplicidade. Entre paisagens únicas como o Rio Branco, o Tepequim e muitas outras, uma culinária cheia de personalidade mostra que o turismo em Roraima também se faz no paladar. Que delícia, hein, gente? Só quem já foi a Roraima e provou sabe o quanto é bom. Agora, tem gente que pensa que é fruta de rico. Mas, ó, não é não, tá? Em Manacapuru, o homem do campo está mostrando que dá para produzir, vender e tirar uma boa renda com essa fruta um pouco diferente. A tal da pitaia, olha só. Pegamos a estrada pela M352 e seguimos pelo ramal da Viúva. Depois de quase 1h30 de viagem, chegamos à plantação de pitaia do Seu Francisco, na comunidade Grande Vitória, no quilômetro 18 da estrada de Novo Airão. Conhecido como Seu Neca, ele cultiva a fruta há cerca de 5 anos. O que começou com um teste virou a principal fonte de renda da família. A pitaia, fruta exótica de sabor marcante e alto valor de mercado, tem ganhado espaço no mundo agro e consolida como alternativa rentável para a agricultura familiar. A produção da pitaia exige cuidados e acompanhamento constante aqui na plantação. Os produtores adotam técnicas que vão desde o preparo do solo até a condução correta das plantas, garantindo qualidade e produtividade ao longo do ano. Por causa que isso aqui realmente foi um cara que trouxe para mim, né? Para nós trabalhar de metade. Só que a metade jogou aí não explicou quase nada. Aí eu plantei, morreu tudo. Aí depois eu peguei 15 pés e fui pela televisão, via como é que era, né? Aí plantei, dos 15 pés, eu estou com esse tanto aqui plantado. E se fosse caso que pela causa o governo olhasse, eu tivesse menos para quem vendesse minha produção, já tinha muito, né? Mas tem na faixa de 1.000 e poucos pés já. O cultivo da pitaia demanda investimento em estrutura, sistema de irrigação e manejo adequado. Mesmo assim, o retorno financeiro e a possibilidade de diversificar a produção tem motivo cada vez mais agricultores a aderir à cultura. O manejo é feito com adubações periódicas, né? E pelo fato de ela ser um cactus, a gente não precisa estar irrigando muito, né? E sim uma base de fosfatados, né? Ou o sulfamon em si próprio, entendeu? Esse é o manejo que a gente usa nela. E o período de colheitas, a gente usa periodicamente. A partir desse momento ela começa a dar direto, né? Dependendo da adubação que é feita. Além de gerar renda, a produção da pitaia também pode contribuir para o fortalecimento da economia, criando novas oportunidades e incentivando as práticas agrícolas sustentáveis na zona rural daqui do município de Manacapuru. Eles têm curiosidade, né, dessa cultura. A gente até sugeriu de alguns produtores virem aqui ver a produção do Seu Neco, né, para ver como é a plantação, até em outros municípios que já tem essa adaptação, né, melhor, né? Que aqui está iniciando mesmo a cultura, né? A produção já abastece feiras locais e começa a despertar o interesse de compradores de outros municípios. A expectativa é que nos próximos anos o cultivo da pitaia se consolide como uma das principais alternativas agrícolas de Manacapuru. A pitaia, por ser uma cultura economicamente viável, ela vem atraindo pessoas para que possam produzir. Nós temos um grande público na M352, já temos algumas pessoas nos ramais da M070, né? Então a perspectiva é de que vai haver um crescimento muito grande em função da sua massificação de produção no município.
economia no nosso interior. Você também vê por aqui. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo muito mais informação para você. Até já! Pódio da Arena da Amazônia, evento gratuito. São muitas atrações imperdíveis que vão mexer com toda a galera. Um grande festival de ritmos da temporada bovina. Patrocínio, Avancei, educação que avança o futuro. Águas de Manaus, para transformar o saneamento tem que fazer. Sanel, tecnologia que salva, humanização que acolhe. Constrói Incorporadora, construindo sonhos. Realização, Grupo Norte de Comunicação. Olá, eu sou Álvaro Corado e te convido a acompanhar os bastidores do poder na Amazônia, com análise, informação e o impacto direto na sua vida. Não é, Paula de Taif? Isso mesmo, Álvaro Corado. Olha, aqui no Boa Noite Amazônia você acompanha os principais temas da política da nossa região. O programa traz debates, entrevistas e os fatos que movimentam a região amazônica. Boa Noite Amazônia, informação que conecta você as decisões que fazem a diferença. Não perca! Olá para você que está por aqui acompanhando a programação do Grupo Norte de Comunicação. Eu vim aqui contar para vocês o que preparamos para o NC Agro deste domingo. A produção de café no norte de Rondônia, uma pesquisa do Acre que utiliza a mandioca como ração, a produção artesanal da cachaça na Paraíba, a certificação orgânica dos produtos de Iranduba no interior do Amazonas, os preparativos para a Agrotins, a inauguração de um paiol de grãos no Amapá, uma nova rota de exportação de soja e outros grãos que começou a ser testada em Roraima, a produção de queijo de búfala na Ilha do Marajó. E no quadro da Origem ao Sabor, vamos ver os detalhes do primeiro concurso de risoto no tacho. A gente tem um encontro marcado domingo, hein? No NC Agro. Até lá! NC Agro. Oferecimento Cicobi Amazônia. Mais que uma escolha financeira. O SAMU Manaus atende cerca de 10.700 ocorrências de trânsito envolvendo muitas vezes motoqueiros e usuários de bikes. Só nesse ano de 2025, mais de 3.300 acidentes já foram registrados. A manobra que você tenta para encurtar a distância pode lhe fazer perder a vida ou encurtar a história de alguém. Imprudência é sinal vermelho. Respeitar o espaço, manter a distância, a velocidade certa não é frescura. É certeza que você vai voltar para casa com vida. 2 rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. 2 rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. A gente vai pra quadra, vem pro campo, pra arquibancada. E é lógico, se tiver polêmica no campeonato, a gente vai debater. E tem aquela informação com emoção. Tem aposta, tem análise, é lógico, tem aquele grito de gol que arrepia. Então você já sabe, vem todo dia com a gente e ver a emoção daquele gol, daquela jogada, daquela torcida, aqui no seu NC Esportes. Já de volta aqui com o nosso Agora Amazonas, segunda edição, e vou trazer informações que falam principalmente sobre ao menos 18 fundos estaduais ou municipais que investiram milhões na previdência do Banco Master e agora tem que arcar com prejuízo. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputados estaduais defendem a abertura de uma CPI para apurar a aplicação de recursos previdenciários lá do Estado no banco de Daniel Vorcaro. Acompanhe.
O dinheiro que deveria garantir a tranquilidade virou preocupação. O Rio Previdência, fundo responsável por pagar aposentadorias de 235 mil servidores estaduais, investiu sozinho quase R$1 bilhão no Banco Master. Pelos indícios de irregularidades e risco às investigações, o ex-presidente do fundo, Davis Antunes, foi preso pela Polícia Federal. Esse tipo de aplicação não tem proteção do Fundo Garantidor de Créditos, caso o banco seja liquidado, como aconteceu com o Master. Pela lei, quem arca com o prejuízo é o Estado ou o município, o que pode representar um rombo no orçamento público. Nós temos de dar um puxão de orelha e chamar a responsabilidade do Conselho Fiscal desses fundos e temos também de exigir dos participantes. O resto é com a Polícia Federal. Na Assembleia Legislativa do Rio, deputados estaduais estão a uma assinatura de abrir uma comissão parlamentar de inquérito. A ideia é entender por que recursos públicos foram aplicados em investimentos considerados de alto risco. A gente conseguiu até agora 23 assinaturas. A nossa expectativa é que nessa semana que se inicie, a gente consiga a 24ª. Com 24 assinaturas, o presidente da Assembleia tem que instalar. E aí a gente começa a trabalhar imediatamente. O problema não se limita ao Rio. Segundo o Ministério da Previdência, pelo menos 18 fundos estaduais ou municipais investiram juntos quase R$2 bilhões no Master. Neste grupo aparecem os estados do Amazonas e do Amapá, as capitais Maceió e Campo Grande, além de municípios do interior de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta quinta-feira, 2 municípios do interior paulista amanheceram com viaturas da Polícia Federal. A suspeita é que os R$13 milhões da Previdência de Santo Antônio de Posse foram aplicados no Master de forma irregular. Os ex-dirigentes do Fundo Municipal podem responder por gestão temerária com pena de até 8 anos de prisão. Especialistas alertam que não há impacto imediato no pagamento das aposentadorias. Calma nesse momento, não adianta desespero, dizer, não vou receber minha aposentadoria. Não. Muita coisa ainda vai acontecer para que a gente chegue nesse ponto. O jaleco no corpo e a conta no vermelho. No Amazonas, a gestão da saúde por organizações sociais deveria garantir eficiência, mas para centenas de profissionais virou sinônimo de incerteza. Enquanto o Estado repassa cifras milionárias, quem salva vidas não sabe quando vai receber. Acompanhe a reportagem. Atualmente, 4 organizações sociais dividem a gestão de unidades de saúde no Amazonas. Mas uma delas tem provocado uma verdadeira dor de cabeça e um drama social sem precedentes. No Hospital 28 de Agosto e no Instituto da Mulher Dona Lindu, administrados pela OS Agir, o trabalho é diário. Mas o salário virou promessa. Médicos e enfermeiros enfrentam um descaso que se arrasta desde dezembro do ano passado. Gabriel, então, nós estamos há 4 meses já, sem repasse nenhum, da OS, da Agir. E aí isso vem de 2025 e também dos meses de 2026. As promessas são várias, tanto da quitação dos débitos que estão em atraso, quanto da regularização e comprometimento do ano vigente. E aí a gente fica realmente na expectativa, porque o serviço ele tem que ser prestado, a população precisa do serviço e jamais vai entender o serviço sendo prestado de forma deficitária. Porém, nós também temos nossos compromissos, nós temos nossas contas para pagar. A garantia de que o período de atrasos ficaria no passado foi apenas uma ilusão que ficou no papel. Na vida real, os profissionais atendem a população sob o peso da angústia, sem saber quando o dinheiro vai cair na conta. O compromisso com o paciente segue firme, mas a dignidade de quem trabalha está sendo posta à prova todos os dias. É muito difícil você estar indo trabalhar e tá indo para o seu posto de trabalho sabendo que você não tem certeza nenhuma que você vai estar recebendo por aquilo que se trabalhou.
E aí as insatisfações, elas exacerbam, né? O estresse, ele aumenta. Existem colegas que estão sem condições de estar indo trabalhar por falta de gasolina para colocar no carro, estão tirando os filhos das escolas particulares e colocando em escolas públicas. O plano de saúde está ficando atrasado, então isso gera um transtorno desnecessário, né? Se esses recebimentos, essas competências, ou pelo menos as promessas que foram feitas para a gente, fossem cumpridas. Enquanto os cerca de 100 profissionais acumulam dívidas, os números no portal da Transparência mostram um cenário de fartura nos repasses. O contrato entre o governo do Amazonas e a Agir prevê o pagamento de 31 milhões de reais mensais para o custeio das duas unidades. E o que mais indigna a categoria é que em 2026 esse valor teve um aditivo de quase 1,5 milhão de reais por mês. Se o dinheiro sai dos cofres públicos com esse aumento, a pergunta que ecoa nos corredores é uma só: onde está o pagamento de quem está no plantão? Apesar de toda a asfixia financeira e do descaso administrativo, a ética profissional ainda é o que sustenta o atendimento nas unidades. Acho que vale a pena ressaltar também que, independente de todas essas dificuldades que a gente vem passando, a nossa classe médica vem passando, o nosso compromisso, a nossa ética jamais vai deixar com que o nosso paciente fique desassistido ou que a gente deixe de prestar um serviço de qualidade. A pressão contra as organizações sociais de saúde já chegou na Alean, com deputados criticando estratégias de redução de custos de uma das gestoras. Wilker Barreto foi um dos parlamentares que questionaram a troca de médicos por enfermeiros e a falta de informações oficiais sobre o impacto da medida pela OS Agir. Até hoje, a organização não se manifestou sobre os dados da transição. Vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. E o pior é que tudo isso está debaixo dos olhos do Ministério Público, que nada diz a respeito. Mudando de assunto, imagina você viajar o país inteiro numa Kombi. Já pensou? Um casal resolveu mudar completamente de vida e transformou a Kombi deles em casa. E caiu na estrada pelo país. O roteiro já passou por 23 estados e agora está no estado do Amapá. Dá uma olhada. Uma Kombi de 1973 virou casa sobre rodas. Esse é o estilo de vida escolhido por um casal que trocou a rotina fixa pela liberdade da estrada. Adaptado para a moradia, o veículo carinhosamente chamado de Dona Belezinha já percorreu 23 estados brasileiros, levando na bagagem experiências, histórias e novas formas de chegar à vida. Na estrada, o casal vive o chamado Van Life, um movimento que cresce no Brasil e no mundo, impulsionado pela busca por qualidade de vida, autonomia e contato com diferentes culturas. Agora, o destino é aqui no Amapá. A chegada ao estado marca mais um capítulo dessa jornada, que mistura aventura, trabalho remoto e conexão com a natureza amazônica. É uma experiência enriquecedora porque faz a gente aprender todos os dias, né? Aí na sua casa você já tem água encanada o mês inteiro, então é uma coisa que você não tem preocupação diária. Aqui em casa a gente está sempre se preocupando, sempre se movimentando e sempre conquistando. Então é sempre uma conquista diária. O espaço é pequeno e a gente tem tudo para atender as nossas necessidades, mas ainda assim é preciso de busca, né? Buscar até um posto de gasolina, e a gente está sempre em planejamento, porque hoje é de um jeito, amanhã já está de outro. E aí isso tudo mexe e vai enriquecendo, faz com que a gente aprenda sempre. Além de registrar paisagens e culturas, o casal também compartilha a rotina nas redes sociais, inspirando outras pessoas a repensarem o conceito de moradia e liberdade. Para o Amapá, a presença desses viajantes também reforça o potencial turístico da região, especialmente para quem busca experiências autênticas e contato direto com a natureza.
É, nossa casa, nosso escritório, nosso estúdio fotográfico, a gente vive aqui, dá para sustentar todas as nossas necessidades e para já está ótimo. A gente já passou em 23 estados, queremos estar em todos os estados do Brasil, conhecer a cultura de cada um dos lugares. E aqui o Amapá, com a floresta amazónica e tão preservado como ele é, está-nos surpreendendo, apesar de nós já ter passado em 22 estados antes de chegar até aqui. Uma Kombi antiga, mas com histórias novas a cada parada. Um estilo de vida que mostra que, para alguns, o destino não é um lugar, apenas um caminho. E a viagem continua, sem roteiro fixo, mas com um propósito claro: viver intensamente cada quilômetro de estrada. Se você gosta da cultura do norte, de Boi Bumbá, eu tenho um convite para te fazer. Vem aí o Norte Bumbás 2026, evento do Grupo Norte de Comunicação, que é uma prévia ao Festival de Parintins. Vai ser no Pódio da Arena da Amazônia, no dia 15 de maio, sexta-feira. Encontro que reúne torcidas, apresentações dos bois, em clima de esquenta para Parintins. A expectativa é de grande público e a movimentação na cena cultural da cidade. Olha só. Na Norte Bumbás! Na Norte Bumbás! Vem brincar, vem dançar, o dois pra lá, dois pra cá. Na Norte Bumbás! Tá feito então o convite. Sexta-feira, dia 15 de maio, você tem um encontro marcado com a gente e com a cultura do norte, a cultura do Amazonas, que é o Boi Bumbá de Parintins. Obrigado pela companhia e pela audiência. Fiquem todos com Deus. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Até lá.